E se, de repente, você começasse a acreditar que é um personagem bíblico? Não em sentido figurado, literalmente. Você está em Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, centro da fé cristã, judaica e islâmica. Você caminha pelas ruas antigas, sente o cheiro do incenso, ouve os sinos das igrejas, os cânticos, as orações, e então algo muda. Você sente que foi escolhido, que é um profeta, ou o Messias. Você rasga suas roupas, começa a pregar no meio da rua, diz que veio cumprir uma missão divina, e ninguém consegue te parar. Essa experiência tem nome, ela é real, e já afetou centenas de pessoas aparentemente saudáveis. Hoje, você vai conhecer a Síndrome de Jerusalém, um distúrbio tão estranho que até os psiquiatras se perguntam se é loucura ou fé levada ao extremo. A Síndrome de Jerusalém é um distúrbio psicológico real. Foi identificada por médicos em Israel após uma série de casos curiosos envolvendo turistas, especialmente cristãos, que, ao visitar a cidade, passaram a acreditar que estavam vivendo uma missão divina. O mais estranho, essas pessoas não apresentavam histórico de transtornos mentais. Elas viajavam bem e, em poucos dias, começavam a mudar. Se isolavam, deixavam de se alimentar e, de repente, assumiam a identidade de personagens bíblicos. Passavam a pregar nas ruas, a repetir versículos, a se vestir como profetas. Algumas entravam em êxtase, outras em colapso. Psiquiatras israelenses classificaram os sintomas em estágios: ansiedade, obsessionamento religioso, necessidade de purificação, alucinações e, por fim, delírio messiânico. É como se a atmosfera espiritual de Jerusalém ativasse algo na mente e quebrasse a fronteira entre fé e delírio. Em 2000, um homem canadense viajou a Jerusalém com a família. Durante os primeiros dias, tudo parecia normal. Mas então, ele começou a agir de forma estranha, se isolou do grupo, parou de comer, e no sexto dia, apareceu no Muro das Lamentações vestido como João Batista, gritando que o juízo final havia começado. Precisou ser internado. Outro caso envolveu uma mulher que acreditava ser Eva. Ela tirou as roupas em um jardim público, tentando recriar o Éden. Foi detida em transe total, dizendo que ouvia a voz de Deus. Há também o relato de um pastor norte-americano que, ao visitar a cidade, acreditou ser um dos 2 profetas do Apocalipse. Durante 4 dias, ele pregou em praças, jejuou até desmaiar e se recusou a voltar para casa, dizendo que tinha uma missão sagrada a cumprir. Esses são apenas alguns dos muitos casos documentados por hospitais psiquiátricos em Jerusalém. A maioria dos pacientes se recupera após alguns dias de internação, mas muitos nunca mais voltam a ser os mesmos. O que leva uma pessoa aparentemente saudável a surtar em um lugar sagrado? Os cientistas acreditam que a Síndrome de Jerusalém é um fenômeno psicossocial. Ela se manifesta quando um indivíduo já predisposto, mesmo sem diagnóstico, é exposto a um ambiente com forte carga simbólica, religiosa e histórica. Jerusalém é uma cidade carregada de significados. É o coração de 3 grandes religiões. Cada pedra, cada rua, cada templo carrega séculos de fé, conflito e devoção. E para algumas mentes, esse peso é insuportável. Psicólogos chamam isso de gatilho místico, quando a mente entra em um estado de ruptura entre realidade e fantasia espiritual. As emoções se intensificam, o simbolismo se transforma em identidade, e o delírio toma forma como uma missão sagrada. Não se trata de perda de fé, é quando a fé ultrapassa o limite da consciência. A mente humana tem uma capacidade fascinante de criar, mas também de se perder. A fé pode ser cura, direção, propósito, mas quando ultrapassa a consciência, pode se transformar em prisão. A Síndrome de Jerusalém não é apenas um distúrbio, ela é um espelho, um lembrete de que o sagrado também pode ser um lugar de ruptura. Mas, se a mente humana pode transformar fé em delírio, o que será que acontece quando o corpo para e a consciência continua? No próximo episódio, você vai conhecer 3 pessoas que foram dadas como mortas e voltaram. Mas o mais impressionante não é o retorno, é o que elas disseram ter visto do outro lado. Prepare-se, porque às vezes a morte não é o fim, é o começo de algo que não conseguimos explicar.